fere pedra. Audiolivres. Horácio, escrito por Rainer Miller. Tradução: Ingrid dorme em Koldela. Entre a cidade de Roma e a cidade de Alba havia luta pelo poder. Contra estes que brigavam estavam armados os etruscos, poderosos. Para solucionar a briga, antes do ataque esperado, colocaram um contra o outro, em ordem de combate, ambos os ameaçados. Os chefes de exército colocaram-se cada um diante de seu exército e disseram um para o outro: como a batalha enfraquece vencedores e vencidos, vamos tirar a sorte. Que apenas um homem lute por nossa cidade, contra um homem por vossa cidade, poupando os outros para o inimigo comum. E os exércitos bateram as espadas contra os escudos em sinal de aprovação. E a sorte foi tirada. A sorte determinou que lutaria por Roma um Horácio, por Alba um Curiácio. Depois o Horácio e o Curiácio foram indagados, cada qual diante do seu exército. Ele é noivo da sua irmã? Você é noivo da irmã dele? A sorte deve ser tirada mais uma vez? E o Horácio e o Curiácio disseram não. E eles lutaram entre as fileiras de combate. E o Horácio feriu o Curiácio. E o Curiácio disse com a voz desvanecendo: poupe o vencido, eu sou noivo de sua irmã. E o Horácio gritou: minha noiva é Roma. E o Horácio enfiou a sua espada no pescoço do Curiácio, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Quando Horácio voltou para Roma, sobre os escudos da tropa, sem feridas, jogada sobre o ombro a vestimenta de batalha do Curiácio, a quem havia matado, no cinto a espada da vítima, nas mãos a sua própria cheia de sangue, veio ao seu encontro na porta oeste da cidade, com passo rápido, a sua irmã, e atrás dela seu velho pai, lentamente. E o vencedor soltou os escudos em meio ao júbilo do povo para receber o abraço da irmã. Mas a irmã reconheceu a vestimenta de combate cheia de sangue. Olhou suas próprias mãos e gritou e arrancou os cabelos. E o Horácio ralhou com a irmã, que chorava à sorte. Por que você grita e arranca os cabelos? Roma venceu. Diante de ti está o vencedor. E a irmã beijou a vestimenta de combate cheia de sangue e gritou: Roma, me devolve o que havia dentro desta vestimenta. E o Horácio, que ainda tinha no braço o impulso com que havia matado o Curiácio, pelo qual sua irmã chorava agora, enfiou a espada sobre a qual o sangue daquele que lastimava ainda não havia secado, no peito da chorosa, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Ele disse: vá para ele, a quem ama mais do que Roma. A toda romana que lastimar o inimigo, e ele mostrou a espada 2 vezes cheia de sangue a todos os romanos. E o júbilo silenciou. Só das fileiras mais distantes da multidão que observava ainda se ouviam vivas. Ali ainda não haviam percebido o terrível. Quando, em meio ao silêncio do povo, o pai chegou perto de seus filhos, havia apenas um filho. E ele disse: você matou a sua irmã. E o Horácio não escondeu a espada, 2 vezes cheia de sangue. E o pai de Horácio olhou para a espada 2 vezes cheia de sangue e disse: você venceu. Roma reina sobre Alba. E ele chorou pela filha com o rosto encoberto.
estendeu sobre sua ferida a vestimenta de combate, obra de suas mãos, sangrando pela mesma espada, e abraçou o vencedor. Juntaram-se então aos Horácios os lictores. Separaram com chicote e machado o abraço. Tiraram a espada da vítima do cinto do vencedor e das mãos do assassino a sua própria espada, 2 vezes cheia de sangue. E um dos romanos gritou: "Ele venceu! Roma reina sobre Alba." E um outro romano respondeu: "Ele matou a sua irmã." E os romanos gritaram uns para os outros: "Honrem o vencedor! Executem o assassino!" E romanos empunharam a espada contra romanos na luta. Se como vencedor deveria ser honrado ou julgado como assassino o Horácio. Os lictores separaram os lutadores com chicote e machado e convocaram o povo para uma assembleia. E o povo elegeu 2 dos seus para fazer justiça sobre Horácio. E colocou na mão de um deles o louro para o vencedor e na outra o machado para a execução destinada ao assassino. E o Horácio estava entre o louro e o machado. Mas seu pai colocou-se ao seu lado, o primeiro prejudicado, e disse: "Espetáculo vergonhoso que nem mesmo o Albano veria sem pudor. Diante da cidade estão os etruscos, e Roma quebra sua melhor espada. Por uma apenas se preocupam. Preocupem-se com Roma." E um dos romanos lhe respondeu: "Roma tem muitas espadas. Nenhum romano é menos do que Roma, ou Roma não existe." E um outro romano disse, e apontou com os dedos em direção ao inimigo: "2 vezes poderoso é o etrusco se Roma estiver dividida por opiniões contrárias no julgamento fora de hora." E o primeiro fundamentou assim sua opinião: "Conversas não conversadas pesam sobre o braço que empunhou a espada. Discordância encoberta torna as fileiras de combate inseguras." E os lictores separaram pela 2ª vez o abraço dos Horácios, e os romanos se armaram cada qual com sua espada. Aquele que carregava o louro e aquele que carregava o machado, cada qual com sua espada, de forma que a esquerda agora segurava o louro ou o machado e a espada à direita. Os próprios lictores largaram por um instante as insígnias de seu posto e enfiaram no cinto cada qual a sua espada e pegaram novamente o chicote e o machado. E Horácio se inclinou para pegar sua espada cheia de sangue que estava na poeira. Mas os lictores impediram-no com o chicote e o machado, e o pai do Horácio também pegou sua espada, e ia erguer com a esquerda aquela cheia de sangue do vencedor, que era assassino. E os lictores também o impediram. E os vigias foram reforçados nos 4 portões da cidade, e prosseguiu o julgamento, à espera do inimigo. E aquele que carregava o louro disse: "Seu mérito apaga sua culpa." E aquele que carregava o machado disse: "Sua culpa apaga seu mérito." E aquele que carregava o louro perguntou: "O vencedor deve ser executado?" E aquele que carregava o machado perguntou: "O assassino deve ser honrado?" E aquele que carregava o louro disse: "Se o assassino for executado, será executado o vencedor." E aquele que carregava o machado disse: "Se o vencedor for honrado, será honrado o assassino." E o povo olhou para o autor único e indivisível de atos tão diversos e silenciou. E aquele que carregava o louro e aquele que carregava o machado perguntaram: "Se um não pode ser feito sem o outro que o torna desfeito, porque o vencedor assassino e o assassino vencedor
são um homem, indivisível. Então não devemos fazer nenhum dos dois, para que exista uma vitória-assassinato, mas não um vencedor-assassino. Mas sim um vencedor-assassino chama-se ninguém? E o povo respondeu a uma só voz. Mas o pai do Horácio silenciou. Ali está o vencedor. Seu nome? Horácio. Ali está o assassino. Seu nome? Horácio. Há muitos homens em um só homem. Um deles venceu por Roma no duelo. Um outro matou sua irmã sem necessidade. A cada um o seu. Ao vencedor, o louro, ao assassino, o machado. E o Horácio foi coroado com o louro, e aquele que carregava o louro ergueu sua espada com o braço estendido e honrou o vencedor. E os lictores largaram das mãos o chicote e o machado e levantaram a espada, aquela 2 vezes cheia de sangue, com sangue diferente, que estava na poeira, e a entregaram ao vencedor. E o Horácio, com a testa coroada, ergueu a sua espada para que ela fosse visível para todos. Aquela 2 vezes cheia de sangue, com sangue diferente. E aquele que carregava o machado tirou das mãos o machado, e todos os romanos ergueram suas espadas por um tempo de 3 batidas de coração, com o braço estendido, e honraram o vencedor. E os lictores enfiaram novamente suas espadas no cinto, tiraram a espada do vencedor das mãos do assassino e a jogaram na poeira. E aquele que carregava o machado arrancou da testa do assassino o louro com o qual o vencedor havia sido coroado e o devolveu na mão daquele que carregava o louro. E jogou sobre a cabeça do Horácio o pano na cor da noite, dentro da qual fora condenado a entrar, porque havia matado um homem sem necessidade. E os romanos todos enfiaram cada um sua espada na bainha, de forma que os cortes estavam todos cobertos, para que não participassem as armas com as quais o vencedor havia sido honrado da execução do assassino. Mas os vigias à espera do inimigo nos 4 portões da cidade não cobriram suas espadas, e os cortes dos machados ficaram descobertos. E a espada do vencedor na poeira, cheia de sangue. E o pai do Horácio disse: Este é o meu último, matem a mim por ele. E o povo respondeu a uma só voz: Nenhum homem é outro homem. E Horácio foi executado com o machado, sendo que o sangue caiu sobre a terra. E aquele que carregava o louro na mão, novamente o louro do vencedor, amarrotado agora porque havia sido arrancado da testa do assassino, perguntou ao povo: O que deve acontecer com o cadáver do vencedor? E o povo respondeu a uma só voz: O cadáver do vencedor deve receber seu féretro, sobre os escudos das tropas, salvo por sua espada. E eles reuniram aquilo que já não podia ser conciliado: a cabeça do assassino e o corpo do assassino, separados um do outro por um machado, não vendo seu sangue que jorrava sobre os escudos, não vendo seu sangue em suas mãos, e colocaram em sua testa o louro amarrotado. E colocaram na mão os dedos crispados da convulsão última, sua espada cheia de sangue e poeira. E cruzaram sobre ele as espadas nuas, indicando que nada deveria ferir o cadáver do Horácio, que havia vencido por Roma. Nem a chuva, nem o tempo, nem a neve, nem o esquecimento. E ficaram de luto com o rosto encoberto. Mas os vigias nos 4 portões da cidade, à espera do inimigo, não cobriram seus rostos. E aquele que carregava o machado, de novo o machado da execução nas mãos,
sobre o qual o sangue do vencedor ainda não havia secado, perguntou ao povo: O que deve acontecer com o cadáver do assassino? E o povo respondeu a uma só voz. Mas o último Horácio silenciou. O cadáver do assassino deve ser jogado diante dos cães para que o rasguem, para que nada dele permaneça. Ele que matou um homem sem necessidade. E o último Horácio, no semblante, 2 vezes a marca de lágrima, disse: O vencedor está morto, aquele que não pode ser esquecido enquanto Roma reinar sobre Alba. Esqueçam o assassino, assim como eu o esqueci, o primeiro prejudicado. E um dos romanos lhe respondeu: Mais tempo do que Roma reinar sobre Alba, não será possível esquecer a sua Roma e o exemplo que lhe deu ou não deu, pesando com a balança do comerciante um contra o outro, ou diferenciando com cuidado culpa ou mérito, do autor único e indivisível de atos tão diversos, temendo a verdade impura ou não temendo. E o exemplo pela metade não é exemplo. Aquilo que não é feito inteiro até o fim verdadeiro volta para o nada nas rédeas do tempo em passo de caranguejo. E tiraram o louro do vencedor, e um dos romanos se inclinou diante do cadáver e disse: Permite que quebremos de sua mão, vencedor, que nada mais sente, a espada que está sendo requisitada. E um outro romano cuspiu no cadáver e disse: Assassino, devolve a espada. E quebraram a espada de sua mão, pois a mão enrijecida pela morte havia se fechado em volta da massa do punho da espada, de forma que foi preciso quebrar os dedos do Horácio para que entregasse a espada, com a qual havia matado por Roma e uma vez não por Roma, cheia de sangue em demasia, para que pudesse ser melhor usada por outros, o que havia bem usado e uma vez não bem. E o cadáver do assassino, dividido pelo machado de execução, foi jogado diante dos cães para que nada dele sobrasse. Aquele que havia matado um homem sem necessidade ou por nada. E um dos romanos perguntou para os outros: Como deve ser chamado Horácio pela posteridade? E o povo respondeu a uma só voz: Ele deve ser chamado o vencedor sobre Alba, ele deve ser chamado o assassino de sua irmã. No mesmo fôlego, seu mérito e sua culpa. E quem mencionar sua culpa e não mencionar seu mérito, este deve morar com os cães, como um cão. E quem mencionar seu mérito e não mencionar sua culpa, este também deve morar com os cães. Mas quem mencionar seu mérito em um momento e sua culpa em outro, falando da mesma boca em momentos diferentes, de forma diferente, a este deve ser arrancada a língua, pois as palavras devem permanecer puras. Pois uma espada pode ser quebrada e um homem também pode ser quebrado, mas as palavras caem na agitação do mundo irrecuperáveis, tornando as coisas reconhecíveis ou irreconhecíveis. Mortal para o homem é aquilo que é irreconhecível. Assim estabeleceram, sem temer a verdade impura, à espera do inimigo, um exemplo provisório de diferenciação pura, não ocultando o resto que não podia ser solucionado na transformação. E foram cada um novamente ao seu trabalho. À mão, ao lado do arado, martelo, sovela, estilete, a espada. Papel fere pedra. Audiolivres.